Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é quarta-feira, dia 7 de janeiro do ano 2026, e hoje nós vamos estudar um pouquinho o livro dos Colossenses. Até esse momento a gente estudou bastante os primeiros versos da carta dos Filipenses, mas agora nós vamos falar sobre os Colossenses, que, diferente dos Filipenses, não conheciam pessoalmente Paulo. Ele mesmo acaba dizendo isso, e a lição faz essa referência de Colossenses capítulo 2, verso 1, onde ele fala que ele não os conheceu face a face, mas mesmo assim, como ele mesmo fala, eles são pessoas cristãs, eles eram pessoas cristãs dedicadas a Deus e que seguiam o Evangelho, e por isso mesmo, Paulo orava por eles todos os dias, agradecendo a Deus pelas bênçãos. Hoje, então, a gente vai começar a ler aqui, verso por verso, os primeiros contatos, a primeira menção, a primeira forma que Paulo saúda e fala com os colossenses. Semana passada nós vimos os versos 1 a 3, e a partir de agora nós vamos continuar do capítulo 1 aos Colossenses, onde fala a partir do verso 3 o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, quando ele fala dos Colossenses, ele diz o seguinte: olha, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela forma como Deus trabalha em vocês. Dou sempre graças a Deus quando oro por vocês. Uma lição para todos nós, quando oramos pelas pessoas que nós amamos, né? Agradecer. Agradecer e agradecer pelas bênçãos de Deus. E continua o verso, ou melhor, o capítulo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aqui ele fala que ele ouviu do amor que eles tinham por Jesus, do amor que eles tinham pelo Evangelho, da forma como eles lidavam com as bênçãos de Deus na vida deles. Desde que ouvimos a vossa fé e o amor que tendes para com todos os santos. Então eles não apenas diziam que tinham fé, eles atuavam em amor. Era uma fé e obras. Através dessa fé e obras, eles demonstravam amor ao próximo e amor a Cristo Jesus. E isso deixava Paulo muito feliz, muito contente, ao saber da ação dessas pessoas que ele não conheceu, mas que mesmo assim eram cristãos tão verdadeiros e tão verdadeiramente amáveis quanto ele gostaria que a igreja fosse. Realmente os Colossenses, nesses versos, mostram o espírito cristão, o amor ao próximo. Eles realmente são aquilo que deveríamos ser, um povo de fé e um povo de obras e amor autossemelhante. E continua o texto bíblico. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então aqui ele faz a citação dos três principais dons, né? De 1 Coríntios 13, mas ele fala aqui, olha, fé, esperança e amor. Esse povo dos Colossenses, eles tinham esses três dons maravilhosos de Deus, a fé, a esperança e o amor. E ele não fala que isso vem deles, ele sabe que isso vem de Deus, então ele agradece a Deus por ter concedido à sua igreja, em Colossos, a fé, a esperança e o amor. Continuando o texto bíblico, que chegou até vós como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aqui ele fala então para a igreja o seguinte, olha, eu sei que o Evangelho de Cristo chegou a todo mundo e está produzindo um verdadeiro fruto. Lembra do fruto que nós falamos? Os dons do Espírito, fé, esperança e amor? Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O segredo de Colossos para ser essa igreja tão especial, receber esses dons tão importantes, é que eles entenderam uma coisa muito importante. Entenderam a graça de Deus na verdade. Aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Entenderam o poder de Deus e permitiram que Deus atuasse em suas vidas pela graça que é manifestada a todos nós. O que é a graça? É o favor de Deus
de forma imerecida. Não é o que a gente merece, não é o que a gente pode, mas é o que Jesus pode por nós. É a ação de Deus nas nossas vidas. E isso na verdade do Evangelho, na verdade do amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E continua aqui os últimos versos do nosso estudo de hoje de Colossenses. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Apesar de dizer, ou melhor, além de dizer que eles eram pessoas que tinham fé, esperança, amor, que o Evangelho havia chegado a todo o mundo conhecido, que ele sabia, que ele tinha essa informação, através das estradas de Roma, ele agora diz que uma pessoa específica, conhecida dele, relatou a ele quem eles eram, o amor deles e como eles haviam manifestado esses dons especiais de Deus. Esse querido irmão é o Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, o pastor Epáfras, aquele que conhecia Paulo, foi até Colossos, entendeu como a igreja havia se crescido e buscado os dons de Deus, e ele havia então se tornado um pastor para aquela igreja, um fiel de Deus, fiel ministro de Cristo, um pastor de verdade, real, verdadeiro mesmo, né? Hoje em dia a gente tem muitos fake por aí, mas esse é o verdadeiro, que orava e falava coisas boas dos seus irmãos. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. É isso que importa, né? Falarmos do amor de Deus, falarmos das coisas boas de Deus, recebermos os dons dele em nossas vidas. E esse fiel ministro não falou, olha, Paulo, a igreja de Colossos tem esse problema, tem aquele problema, não. O que ele focou foi nas coisas importantes mesmo, na fé, na esperança, no amor, nas características positivas que eles tinham e não nas negativas como seres humanos. Ele entendeu que deveria falar ou dar bom testemunho dessa igreja, porque eles eram irmãos verdadeiros. E isso é uma lição para todos nós, principalmente para aqueles que gostam de criticar a igreja. A igreja não é perfeita, meu querido amigo, minha querida amiga, não importa a denominação, mas todos nós somos fiéis servos de Cristo quando nos entregamos a Ele e permitimos que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas, apesar das nossas fraquezas, apesar de sermos humanos. Vamos orar então pedindo a Deus que nos dê sabedoria, amor e a graça dele, fé, esperança e amor, também para que possamos, com a graça do Senhor, sermos livres das reclamações, das críticas, mas focar nas coisas positivas do amor de Deus, que é derramado no nosso coração. Obrigado, Pai, por tuas bênçãos, o teu cuidado e teu amor. Obrigado por nos ensinar que o espírito de gratidão, o espírito de Cristo, de amor e de verdade, é que deve governar as nossas vidas. Em nome, Senhor, de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.